vamos meditar na palavra de Deus e desfrutar daquilo que o Altíssimo nos promete. Pois Ele nos promete vida e vida com abundância. E nós temos passado pelos mesmos perrengues que as pessoas do mundo passam. As pessoas creem em Jesus e vivem como o mundo vive. E sofrem como o mundo sofre. E geme como o mundo geme. E elas não sabem o que fazer. Sabe, meu amigo, sabe, minha amiga? É necessário que haja uma abertura de mentalidade para compreendermos os mistérios de Deus. O mistério de Deus é Cristo. Cristo só se revela para a pessoa que realmente o quer conhecer. Para a pessoa que realmente quer ter um encontro com Ele. Para a pessoa que realmente quer mudar de vida. Mas para a pessoa que é religiosa, está cheia de religião. Está cheia dessas teorias onde as pessoas fazem o que agrada a elas, vivem segundo sua lógica, vivem seguindo seus pensamentos e achando que tem Deus. Elas acham que tem Deus. Elas acham que Deus, porque Deus é isso, Deus é aquilo. Não, meu amigo, não, minha amiga. Deus não é nada do que as pessoas pensam. Deus é o que Ele se declara. Então, no livro de Hebreus está escrito que o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma, diz o Senhor. Mas não tem sido assim para muita gente. Porque as pessoas confundem fé com religião. E é o contrário, a religião engessa a fé. A religião faz com que a pessoa não creia em Deus, creia na instituição, creia no homem e não no Deus da Bíblia. Aquela instituição religiosa não está preparada e não quer ensinar de Jesus para aquelas pessoas. Elas querem manter aquelas pessoas ali. Então fazem medo e um monte de coisa. Criam um monte de rituais para as pessoas ficarem praticando aqueles rituais, agradando a si mesmas, mas não muda nada. Ah, meu amigo e minha amiga. A fé, ela é loucura para a sabedoria humana. A fé é loucura para as pessoas que estão perdidas. Todos que estiverem perdidos, a fé é uma loucura para elas. Muita loucura. As pessoas têm desperdiçado a vida nos vícios, na prostituição, na religião e em toda forma desordenada de viver. E a vida de qualidade prometida pelo Senhor Jesus Cristo é convencido o ser humano que não é assim, que a vida dele só vai mudar depois que ele morrer. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que a palavra de Deus mostra. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. Descanso é paz, meu amigo, é sossego. Tudo que o ser humano quer é paz. Ninguém pode ter paz no escuro. Você não tem paz sem saber o que vai fazer para resolver os seus problemas financeiros, conjugais, pessoais, individuais, né? Teu problema interior, teu vazio. Então por isso as pessoas bebem, fumam, se drogam, prostituem, traem o marido, traem a mulher, faz de tudo para preencher e não preenche. Porque estão no escuro. Isso não importa se a pessoa é evangélica, se é católica, se é espírita, não faz diferença. Meu amigo e minha amiga, você precisa ser cristão. Sabe, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E essa palavra que a gente ouviu, a fé veio nela. A fé veio por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, quando ouvimos o ensinamento de Jesus sobre qualquer coisa, a palavra de Deus chegou até você para dar a você condições de resolver os problemas da tua vida, de passar por cima deles. O problema é, por que os problemas não têm solução? E qual é a situação que a pessoa se encontra? Orgulhosa, no mundo da sabedoria religiosa, e não aceita os ensinamentos bíblicos para viver. Presta atenção, não aceita os ensinamentos bíblicos para viver. Porque a vida maravilhosa prometida pelo Senhor Jesus Cristo
está sujeito a um relacionamento estreito e contínuo com ele por meio do exercício da fé. O que é isso? A aplicação dos ensinamentos dele na vida. Se sujeitar a ele, aprender a se negar. Não é repetir esse ciclo, negar-se a si mesmo. Se negar, não fazer o que a pessoa gosta, não fazer o que dá na cabeça, não agir por impulso, não falar por impulso, não comer por impulso, não tratar os outros por impulso, mas de acordo com os princípios de Deus. Então, esse tal de se negar, são poucos os que aceitam. Poucos. Mas eu quero que você compreenda, para ficar bem claro isso que eu estou falando para você, o que a Bíblia fala no livro de 2 Reis, capítulo 5, a respeito de um homem chamado Naamã. A respeito de um ser humano que era comandante, como nós somos. Todo mundo é comandante da sua vida. Todo mundo é comandante da sua vida. As crianças, quando chegam na idade da razão, saem da inocência e vêm para a idade do conhecimento das coisas, elas passam a dirigir a sua vida. Elas não querem mais obedecer aos pais, porque os pais já são ultrapassados. Vem na cabeça delas isso. Então elas vão aprender com o mundo, vão aprender na escola, mas não vão aprender o teor que a escola está ensinando, matemática, geografia, português, inglês, seja o que for. Né? A estrutura da escola é deixada de lado. A pessoa vai aprender na escola com os amigos, aprender a bagunçar na classe, aprender a fumar drogas, aprender a grupinhos, cada um fazendo... Porque cada um é comandante de si. O orgulho é isso. A pessoa não quer fazer. Ser orgulhoso, o ser humano não quer se sujeitar a Deus. Então, Deus diz para o ser humano, ser forte e corajoso. Ser forte, meu amigo e minha amiga, é viver pela fé. É decidir, é uma decisão que a pessoa toma. Deus não está pedindo para a gente ser musculoso, para a gente... forte é uma pessoa de palavra, uma pessoa decidida, definida, que decidiu realmente viver pela fé. Decidiu realmente tirar a vida do patamar que está, tirar a vida da base que está e colocar a vida na base bíblica, na base da palavra de Deus. Ir para a igreja para aprender. Deus não quer que a gente vá para a igreja para aprender a história de Esther, a história da rainha Esther, a história de não sei quem, a história de Maria, a história de Sebastiana, a história de Davi, a história de Sansão, julgando ele. Sansão tinha todo o poder na mão, Davi, não, Abraão, Isaac, Jacó. Deus não quer isso. Deus quer que você veja quem eram essas pessoas antes de conhecê-lo e quem se tornaram depois que conhecê-lo. Aí você sabe qual é o caminho que você deve seguir. Você não conhece Deus porque você não quer. Porque você não decidiu ainda conhecer a Deus. Porque você acha que, seguindo rituais religiosos, Deus está conhecendo a Deus. Não está, está te afastando dele. Está te afastando dele. Olha só, e as pessoas me condenam, me criticam. Eu não estou nem aí para que as pessoas condenam ou critiquem. Mas eu tenho que ensinar a verdade. Eu ficar de joelho num canto, rezando, orando, pedindo a Deus. Isso é antibíblico. Pois a Bíblia diz, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, as bênçãos te alcançarão. Como é que você está ouvindo a palavra de Deus, está seguindo a orientação dele, e a tua vida, você tem que ficar de joelho, pedindo, e tentando comover Deus, que Deus tenha misericórdia de você, que Deus tenha pena de você. Isso é antibíblico. Vamos para o que a Bíblia diz. Então, no caso de Naamã, diz assim, olha, presta atenção. Eu vou ler aqui apenas alguns versículos. Eu vou ler o 9, para você compreender. Depois você lê tudo. Naamã era um comandante. Ele achava que todo mundo deveria se curvar para ele. Ele tinha a prepotência de que ele era o que mandava, que todo mundo devia se curvar diante dele. Então diz aqui, veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros
e parou à porta de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Olha que coisa simples, meu amigo e minha amiga. Olha que coisa... Mas simples é muito simplório isso. O esforço é mínimo. Mas o problema é, Naamã só se curou da lepra, ele só deixou de ser leproso, quando ele se curou da soberba. A tua vida só muda quando você se curar da tua soberba, do teu orgulho, da tua prepotência, da tua religiosidade, dos teus conceitos, dos teus preconceitos. Enquanto isso não acontecer, não vai mudar nada. Então diz aqui, Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo, pensava eu. Esse é o problema da humanidade. Esse é o problema da humanidade. O pensamento contrário ao de Deus, então se rejeita a Deus. Se cria um Deus, se cria um Jesus light, um Jesus da igreja, que é no tempo dele, se ele quiser. Não, meu amigo. É você que tem que fazer o que Deus mandou. Você pode abreviar o tempo. Aqui no caso diz, Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé. Por-se-ia de pé. Invocaria o nome do Senhor, seu Deus. Moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Então estava tudo na cabeça dele, o que ele achou que deveria ser. Não são, aqui é a justificativa, não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me nelas e ficar limpo? E voltou e se foi com indignação, saiu dali indignado. Então, se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. A simplicidade do que foi falado. A Bíblia fala assim, receio que Satanás, que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, receio que Satanás corrompa a tua mente e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Corromper a mente é colocar pensamentos, como no caso de Naamã, contrários ao que vem de Deus. E por muita gente ter pensamentos contrários ao que vem de Deus, ela não aceita a simplicidade e pureza de Cristo. Não precisa de acrescentar mais nada. Puro quer dizer, não tem mistura, não precisa acrescentar nada à palavra. A palavra de Deus é poderosa para salvar a tua alma. A palavra de Deus é poderosa para te curar. A palavra de Deus é poderosa para salvar o teu casamento. A palavra de Deus é poderosa para te fazer prosperar na vida. A palavra de Deus é poderosa para tudo quando ela é aplicada do jeito que saiu da boca dele. Do jeito que ele falou. Não é do jeito que a pessoa quer. A palavra de Deus não precisa de você fazer isso, fazer aquilo para a palavra de Deus se cumprir, não. A palavra dele saiu, lava-te 7 vezes no Rio Jordão. É específico a quantidade de vezes. E onde ele deveria se lavar no Rio Jordão. Lava-te 7 vezes no Rio Jordão e ficarás limpo. Como é que diz? E diz assim, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. E aqui é a dificuldade, meu amigo, minha amiga, porque não é uma mágica, é passo a passo. E ele deu o primeiro mergulho, quando levantou ele estava igual. E o diabo vem trabalhar. Você vai continuar nesse ridículo? Você não está vendo que não aconteceu nada? O que é que está sentindo? Está sentindo a mesma coisa? A mesma dor, o mesmo problema? Ele deu o segundo mergulho e a pressão vai aumentando. O terceiro vai aumentando, o quarto vai aumentando, o quinto vai aumentando, o sexto vai aumentando. E do sétimo para o sétimo ainda ele é tudo. Porque ele sabe que se a pessoa der o sétimo mergulho, se ela cumprir na íntegra o que foi falado, ela vai alcançar a promessa de Deus. Então ele vai trabalhar para a pessoa não dar os 7 mergulhos.
Às vezes dá um ou dois, às vezes não dá nenhum. Às vezes dá 3, 4 e vai embora. E fica com religiosidade. Mas quando ele deu os 7 mergulhos, a carne dele ficou limpa. Sabe, meu amigo, sabe, minha amiga? Naamã só mudou mesmo quando ele deixou o orgulho de lado, a prepotência. Quando ele se negou, que é o que Jesus diz. Negue-se a si mesmo e siga-me. Seguir Jesus é seguir a palavra. Talvez você pergunte, como Naamã fez, mas o que eu mergulhar 7 vezes no Jordão tem a ver com a minha lepra? É obediência à palavra de Deus. Abrão queria um filho, e Deus mandou que ele se circuncidasse. Que tem a ver a circuncisão com a geração do meu filho. Ele não pensou assim. Ele foi lá e se circuncidou. Um ano depois ele era pai, aos 100 anos, casado com uma mulher de 90. O impossível para a humanidade, o impossível para o homem tornou-se possível para ele. Mas nos dias de hoje, coisas possíveis não têm sido possíveis, não têm sido realizadas por pessoas. Por quê? Porque elas, como Naamã, elas pensam em desacordo com Deus. E ao pensar em desacordo com Deus, elas não agem segundo a orientação de Deus. Elas agem segundo as ideias delas, segundo os conceitos dela. E aí, não muda nada, meu amigo, não muda nada, minha amiga. Por isso que você vê tanta gente sofrendo, tanta gente gemendo, tanta gente que crê em Jesus, mas vive pior do que os que não creem, do que os que vivem nas trevas. Por quê? Porque também não crê. Crê numa religiosidade, crê nisso, crê naquilo, mas não crê em Jesus. É comum você ver as pessoas sofrendo. E justifica, é do tempo de Deus, é se Deus quiser, é isso, é aquilo, aquilo outro. E a vida delas é uma lástima. Por quê? Porque ela não crê em Jesus. Porque está bem claro, meu amigo, bem claro, minha amiga. Quem crê nele, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Estes rios de água viva que vão fluir de dentro da gente é a solução para viver, é andar na clareza da palavra. Você enxerga, você tem a luz da vida guiando você. Você não está mais no escuro. Você sabe que tem que fazer tudo na justiça de Deus. Então, as pessoas não... O exercício da fé, que ela tem que viver pela fé, ouvir e praticar a palavra de Deus, exige obediência incondicional aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. É por isso que a maioria das pessoas não aceita, prefere ser religiosa, prefere subir monte, descer monte, prefere fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro, fazer aquilo outro, fazer aquilo outro, porque não muda o seu interior, não muda o seu intelecto. Continua com o seu orgulho, continua com a sua arrogância, continua com a sua prepotência. E está na hora de mudar, meu amigo. Está na hora de mudar, minha amiga. Siga o exemplo de Naamã. Use o bom senso. Ele estava usando a razão contrária a Deus, a razão dele, a lógica dele, mas alguém falou com ele. E ele mudou de vida. Mude a tua também. Boa noite, meu amigo. Boa noite, minha amiga. Boa noite, boa tarde, bom dia, na hora que você assistir esse vídeo. Eu espero que você deixe o teu like, deixe o teu comentário e que você divulgue este vídeo nas tuas redes sociais. Boa noite.